Já a colonização do município de Itaguajé no século XX, no que diz respeito às informações existentes, ainda que precárias, dão conta de que tudo começou por volta de 1918. Naquela época, grandes áreas de estado eram confiadas a desbravadores sabidamente idôneos. Todavia, existiram também muitas grilagens. Por volta de 22, a Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio do coronel José Soares Marcondes já possuía grandes extensões de terras que iam desde o rio Tibagi até o rio Ivaí, incluindo, portanto, o Pontal do Pirapó. As primeiras construções do século XX na região de Itaguajé certamente foram obras dos Marcondes. Inclui-se aí um enorme barracão, segundo consta, feito ao estilo pau a pique. Por Itaguajé fizeram passar uma linha de telégrafo, enorme avanço tecnológico para aquele período. Além do que, o local foi referência itinerária para o interior do Paraná, inclusive tendo sido de grande utilidade para o desbravamento e progresso da cidade de Maringá. A literatura sobre a formação de Itaguajé é muito precária, mas tudo indica que houve algum tipo de acordo entre a Companhia Marcondes e o Estado do Paraná, onde a partir de 1924 as concessões das terras do Pontal do Pirapó foram cedidas ao Dr. Manuel Firmino de Almeida. A partir daí, um novo povoado começou a se formar e recebeu o nome de Boa Esperança. Foi a partir daí que se notabilizou o heroísmo dos nossos pioneiros. Uns construíram ranchos ao lado de suas roças e demarcaram suas posses com a própria plantação. Outros preferiram construir pequenos casebres nas proximidades da capela de madeira construída pelo senhor José Almiro com o material do antigo barracão deixado pelos Marcondes. A capela, por sua vez, foi erguida bem próxima às margens do riacho Lupion e serviu de base para o nascimento da cidade de Itaguajé. Aos poucos, o comércio começou a aparecer com o barzinho do Zé Almiro, a pensão do Dado, a loja do Bispo, farmácia do Barlute, bar do Florentino, oficina do Naraque, a venda do Amorim e assim por diante. Em 1951, Santo Inácio foi elevado à categoria de município e, tendo em vista o vigoroso progresso experimentado por Boa Esperança, esta foi elevada à categoria de distrito administrativo do município vizinho, passando então a se chamar Itaguajé. A elevação de Itaguajé à categoria de município deu-se através da Lei Estadual número 253, de 26 de novembro de 1954. Sua instalação oficial, como município propriamente dito, ocorreu no dia 30 de novembro de 1955, tendo sido José Gregório de Oliveira o seu primeiro prefeito. Lamentavelmente, a atual cidade de Itaguajé, ainda que tenha herdado o nome Tupi-Guarani, limitou-se a isso tão somente. Suas ruas receberam nomes de estados brasileiros, onde algumas delas foram mudadas para homenagear póstumamente cidadãos contemporâneos cuja contribuição histórica fica restrita a algum mero cargo público ou simples notabilidade local. Assim, não temos nomes de padres, caciques e bandeirantes históricos imortalizados em nossas ruas ou em nossos prédios e monumentos públicos. Como também não temos os nomes dos verdadeiros desbravadores da Itaguajé moderna. Faço aqui uma ressalva à Rua José Correia de Araújo, cujo patrono, segundo algumas informações, teria sido picadeiro do coronel Marcondes. E neste particular cito uma dolorosa leviandade local que trocou o nome da rua paralela a José Correia de Araújo, que se chamava Rua Coronel Marcondes. Com tantas ruas com nome de estado, tinham que mexer justamente na Rua Coronel Marcondes, que juntamente com Manuel Firmino de Almeida foram os primeiros desbravadores da história de Itaguajé. Além do mais, a questão se é para homenagear políticos, onde está a Rua José Gregório de Oliveira, que foi o primeiro prefeito de Itaguajé? Cumpre-me, portanto, e nesta sequência, sugerir, por exemplo, que a Avenida Munhoz da Rocha deveria se chamar Avenida Guarani,
A Avenida Governador Lupion poderia muito bem se chamar Avenida Jesuítas, enquanto que a Rua São Paulo poderia ser a Rua Padre Montoya, a Rua Santa Catarina poderia ser a Rua Padre Cataldino, a Rua Rio Grande do Sul poderia se chamar Rua Padre Mazeta, a Rua Rio de Janeiro poderia se chamar Rua Cacique Roque Maracanã, a Rua Paraná poderia se chamar Rua Cacique Taubici, a Rua Bahia poderia ser a Rua Raposo Tavares, enquanto que a Rua 7 de Setembro poderia muito bem ser a Rua Bandeirantes, e a Rua Amazonas poderia muito bem se chamar Rua Manuel Preto. Causa espanto também que a padroeira de Itaguajé não seja Nossa Senhora do Loreto, bem como o dia 10 de dezembro não seja feriado municipal, e que a igreja matriz local não seja dedicada à Senhora Loretana, de quem Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, era grande devoto. O fato é que o solo itaguajense foi palco de lutas grandiosas, batalhas épicas e acontecimentos notáveis e de singularidade inconteste, com repercussões indeléveis nos desdobramentos da história do Brasil. Um pedaço do passado brasileiro está enterrado no solo de Itaguajé, esperando para ser redescoberto.